Gente, bom dia a todos vocês. Como é que vocês estão? Aí hoje eu trago para vocês, certo, a nossa continuação da nossa aula de geografia. Semana passada eu não tive como dar aula porque eu tive um probleminha no computador. Então a semana passada a gente ficou sem aula. E aí hoje eu trago para vocês essa continuação da aula do livro de geografia que eu disse que eu dividi a região centro-oeste em duas partes. E aí vocês vão estar pegando o livro na página 83, que eu vou estar dando a continuação da região centro-oeste, ok? E aí tem assim na página 83 do livro de vocês. As principais atividades econômicas da região centro-oeste são a agricultura, certo? Que é a plantação, o cultivo, a pecuária, que é a criação de gado, de bovino, e o extrativismo, que é a extração de minérios, certo? Para uso, usando os recursos de forma de sobrevivência. E aí hoje, com o crescimento da população, o crescimento populacional da região centro-oeste, principalmente na capital política administrativa do Brasil, que é Brasília, né? Você sabe quais são as regiões centro-oeste, e lá tem o Distrito Federal, que é a capital do Brasil, que é Brasília. Então, devido ao crescimento, certo, dessa parte urbana, né, a população cresceu nessa parte do Brasil, principalmente no Distrito Federal, em Brasília. Então, devido ao crescimento populacional, a melhoria das vias e o desenvolvimento do mercado consumidor. Então, as vias, né, as estradas, as rodovias, e o mercado consumidor tem praticado a agricultura comercial. O que é agricultura comercial? É própria para a venda. Então, é o comércio, né? Estabelecer o comércio nessa parte dessas cidades, e aí é o aumento do comércio, onde as pessoas elas começam a comercializar os produtos, na qual se plantam arroz, o feijão, a soja, o algodão, a cana-de-açúcar, o café, o amendoim, o trigo, o milho, a mandioca e a mamona. Então, é a comercialização desses produtos. Essa parte, né, as principais atividades econômicas são a parte da agricultura, pecuária e extrativismo. E aí, com o desenvolvimento dessas áreas, né, nessa região aí, na região centro-oeste, das áreas do Distrito Federal, aumentou-se em grande proporção o comércio, a comercialização dos produtos, certo, da parte da agricultura. E aí a gente tem a parte da pecuária, ele se destaca como a criação, gente, desculpa aqui o erro, certo? A criação de gado bovino e suíno, que são destinados ao corte. E o que é o corte? É você pegar o gado, né? Eles criam esse gado, esses bois, essas vacas, e depois eles são, né, ali alimentados, são tratados, bem cuidados, para depois serem vendidos, para eles irem para o matadouro, certo? Para ser vendidos. Então, são chamados gado de corte. Gado de corte é isso, são os gados que são vendidos em frigoríficos, certo? Para o consumo, certo, das pessoas. Então, são chamados no gado de corte, principalmente no estado de Goiás. Então, o que predomina na parte do estado de Goiás, certo, é a parte da pecuária, que aí é a criação dos gados destinado ao corte, que é destinado aos frigoríficos, certo, ao corte, para as vendas, certo, a comercialização, a venda, para ir para as residências. E a atividade dos extrativistas são marcantes também já na região grande. Na região, deixa eu só aqui, são marcantes também, já que a região é grande fornecedor de diversos minérios. Então, na região centro-oeste, ela é fornecedor de grande minério, certo? Como o ferro, o ouro, o manganês, o níquel, o cristal e o diamante. Então, essa parte de extrativismo mesmo, essa parte de extrativismo é na região centro-oeste mesmo, em um todo. E aí, além disso, muitas espécies de vegetais são coletadas na floresta amazônica e no cerrado, como látex, as fibras e a madeira. Então, tem a parte também de extração vegetal. Além dos minérios, tem a parte da extração vegetal. E aí, na parte da região centro-oeste, a cultura da região, ela é resultado da mistura da cultura brasileira, certo? São comuns folguedos, que é um tipo de cultura, né, ligados às religiosidades, como festas do Divino Espírito Santo, e de Pirinópolis, é uma das culturas da região centro-oeste. As festas juninas, as folias de reis, o rezado, o cururu, as congadas, as tapiocas, e entre as outras ligadas a atividades econômicas como a cavalhada e a tourada. Essas são a parte da cultura que se destaca na região centro-oeste. E aí a gente tem
Alguns pratos típicos da região geralmente são de origem indígena, né? Então essa parte aí da região centro-oeste que predomina a cultura um pouco indígena, os pratos indígenas, como são feitos com a mandioca da cultura indígena, tapioca, peixes de água doce, porque ela tem água doce porque ela fica na região centro-oeste. Então a região centro-oeste fica no meio, então ela não é banhada por nenhum oceano. Então lá o que predomina são os rios de água doce, certo? Rios, né? O arroz de carreteiro, né, um dos mais famosos lá na região centro-oeste, também é um prato típico com grande destaque pela sua popularidade. Então o arroz de carreteiro é muito conhecido, é uma mistura, cozinha arroz e dentro desse arroz faz uma misturada lá, bota um monte de coisa. Então aí nessa região centro-oeste a maior popularidade mesmo da comida típica lá é o arroz de carreteiro. E aí, né, as lendas lá, o Saci Pererê, o Curupira, a Mula Sem Cabeça, o Negrinho do Pastoreiro, são algumas das lendas pertencentes ao folclore da região centro-oeste. Essas são algumas lendas, né? O Pantanal é uma área única em todos os planetas, devido à presença de vários ecossistemas que compõem a flora e a fauna local. Então lá é o único, né, que tem a fauna e a flora em diversidades riquíssimos, né, do seu ecossistema, valorizando o seu ecoturismo da região. Então, chama a atenção dos turistas, né, por conta disso, riquíssimo na sua fauna e na sua flora, chamando a atenção assim para que as pessoas conheçam o lugar, para que as pessoas sintam vontade de visitar o local. Também merece destaque o Parque Nacional de Xingu e Brasília, que são os destinos mais procurados pelos turistas, de fato, né? As pessoas querem conhecer o Palácio do Planalto lá em Brasília, né? Um dos pontos mais turísticos lá de Brasília é a parte ali do Palácio do Planalto, onde fica toda concentrada ali, toda a parte dos líderes, né? O líder do país, né? Então as pessoas quando vão a Brasília, elas querem conhecer o Palácio do Planalto, que fica ali em Brasília, então são dos pontos mais visitados ali, que é Brasília. Certo? Para a gente finalizar, foi bem rápida a aula, vocês vão terminar agora respondendo a página 87 e 88 da atividade, que ficou somente faltando essas duas páginas, e a gente finaliza essa parte de centro-oeste de geografia para a gente ir para outra região, certo? Desejo a todos vocês um bom dia, ótima aula, fiquem todos com Deus, beijos e até mais.